Nesse momento, passar para a pregação da Palavra de Deus, e eu quero vos convidar a abrir suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 11. Então, só para informar os irmãos que em maio, quando eu estive visitando aqui a igreja, nós ouvimos pregações nesse livro. Nós ouvimos uma pregação no capítulo 1 e também no capítulo 2, até o versículo de número 10. Então, vamos continuar dentro dessa série de pregações aqui em Êxodo. Então, versículo 11, nós vemos assim a palavra de Deus. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: porque deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, e lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó
para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Até aqui. Irmãos, vamos orar mais uma vez e rogar a bênção de Deus sobre a sua palavra, para que estejamos concentrados naquela que é a palavra da vida eterna. Senhor Deus, mais uma vez invocamos o Teu nome, reconhecendo a nossa miséria, a nossa debilidade, a nossa limitação, Senhor. Nós não podemos compreender a Tua palavra se o Senhor mesmo não assim agir em prol da compreensão da mesma. Que o Senhor, ó Pai, nesse momento, prepare o solo dos nossos corações. Mais uma vez, ó Pai, tire dos nossos corações tudo aquilo que venha atrapalhar nesse momento. Dá que nós sejamos alimentados com a Tua palavra, sejamos fartos da Tua palavra, Senhor, no sentido de satisfeitos da Tua palavra, que essa palavra possa produzir os frutos desejados para as nossas vidas, e que esses frutos glorifiquem o Teu nome. É o que nós te rogamos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nas pregações que nós ouvimos no capítulo 1 e capítulo 2 de Êxodo em maio, nós percebemos como o Senhor está agindo em detrimento de toda aquela circunstância difícil a qual o povo tem passado. Mas esse agir de Deus naquele momento é um agir de maneira assim, bem silenciosa. Nós não vemos Deus assim falando com o seu povo, aparecendo ao seu povo. Tudo está acontecendo, tudo está dentro do controle dele, mas o seu povo não percebe isso. É um agir silencioso da parte de Deus. E como foi isso então? No primeiro capítulo, nós ouvimos e já lemos também, conhecemos esse texto de Êxodo. Faraó estava oprimindo a igreja, ou seja, o povo de Deus, a igreja, são sinônimos aqui. Faraó oprimia esse povo. Mas Deus fazia esse povo crescer cada vez mais. Então esse é o agir de Deus silencioso. Enquanto de um lado está a serpente, Satanás, aquela antítese, Satanás agindo, Deus, é claro que não há força em Satanás para agir de maneira potencial, na mesma proporção do Senhor Deus, mas Satanás está aqui agindo, e ele faz isso por meio da autoridade, do governo da época, da potência da época, Faraó. Então, opressão, e a resposta de Deus foi a multiplicação. Aquele povo, o povo de Deus, estava multiplicando-se. Nós vimos uma aplicação sobre isso, dizendo que exatamente esse modus operandi do mundo, hoje em dia, fazendo com que nós cristãos vemos até cada vez menos filhos, opressão, censura, e a bênção de Deus, naquele capítulo, se manifestou no fato de o povo estar multiplicando. Talvez poderíamos perguntar, mas sobre quais condições? Eles tinham condições para isso? E vemos, o povo estava uma escravidão terrível, mesmo assim, multiplicando, e vemos ali a manifestação da bênção de Deus, na multiplicação, na multiplicidade, no crescimento do seu povo. Agora, no segundo capítulo, dentro desse contexto ainda de opressão de Faraó, capítulo 2 é como se fosse assim um zoom. Temos aquela situação generalizada, Faraó oprimindo, decretando, e agora então pegamos um zoom e vamos dentro de uma família, dentro do povo de Israel. E eles são filhos de Levi, da tribo de Levi, e nós chegamos ao nascimento de Moisés. E vemos mais uma vez, Deus silenciosamente cuidando do seu povo. Enquanto naquele decreto, nenhuma mãe poderia estar ali com seus filhos meninos, somente as meninas, né? O decreto previa que os meninos fossem jogados no rio Nilo, naqueles canais do rio Nilo, e ali fossem mortos. Então vemos uma mãe retendo, desobedecendo a lei civil, né? E aqui temos algo relacionado ao quinto mandamento: não obedecemos em tudo, aquilo que contraria a vontade de Deus nós desobedecemos, ela o fez, mas chegou no momento em que a sua própria fraqueza, fé, coisas que são pertinentes a nós, essas nossas fraquezas, ela fez um cestinho de junco, pegou a criança e colocou ali na beira
do canal. Interessante a soberania de Deus nesse momento, porque foi exatamente a filha daquele que havia decretado o juízo dos meninos, foi ela quem pegou aquele bebê, ela se compadeceu daquele bebê e ela o tirou das águas. Então Moisés significa aquele que é tirado das águas. Então, assim, mais uma vez nós vemos Deus operando naqueles momentos da vida em que a vida parece estar por um fio, Deus está operando. Então, a aplicação disso para nós é que, enquanto de um lado nós ficamos inquietos, preocupados com as situações da vida, sobre se poderemos cuidar de mais filhos, ou preocupações sobre uma doença grave, iminência da morte, nós observamos no capítulo 1 e 2 como Deus ele age, como Ele está no controle de todas as coisas, e Ele foi assim, e Ele é assim. Deus não muda, esse é o nosso Deus. Mas então, não vemos Deus falando em nenhum momento. Tudo isso aqui é verdade para nós e nós podemos aplicar em nossas vidas. Nós lemos e temos o quadro completo, fica fácil para reter as bênçãos de Deus, reter essa informação, a soberania de Deus. Mas aquele povo não tinha nada disso. Eles estão vivendo, estão nas suas aflições. Eles não têm essas informações que nós temos nesse momento. Agora, meus irmãos, no capítulo 3, Deus vai falar. Deus vai quebrar o silêncio. Deus vai continuar desenvolvendo o seu plano de salvação, ora silenciosamente, e agora Ele realmente vindo ao seu povo com a sua voz, a sua palavra. Ele que havia prometido aos antepassados do povo, que iria libertar o seu povo da escravidão do Egito, Ele vem então, nesse momento, para começar a trabalhar em prol dessa libertação. Contudo, meus irmãos, essa libertação não é sem desafios. Moisés vai ser chamado, e esse chamado não é sem desafios. Ele é um homem inseguro, ele é um homem que se sente inadequado, e de fato ele é inadequado. Porém, meus irmãos, é dessa forma que Deus age. Deus não espera de nós sejamos perfeitos, não olhou para nós, para então, a partir de alguma bondade nossa, algum bem nosso, viesse ao nosso encontro e nos tomasse para sermos salvos. Não. Ele veio até nós quando, conforme Romanos, nós ainda éramos pecadores. E assim Deus vem também a Moisés. Ele não é um homem bom, ele não é um homem perfeito. Nós lemos o contexto aqui em Êxodo capítulo 2, nós lemos aquilo que ele fez. Ele agiu errado, ele fugiu do Egito, e eis o homem que vai libertar o povo da escravidão do Egito, um instrumento de Deus para a libertação desse povo. Então, que lições nós podemos aprender sobre a nossa dependência de Deus, a nossa confiança que devemos ter nesse poderoso Deus que promete e que cumpre? Então, que o Espírito Santo possa abrir nossos corações nesse momento, as nossas mentes, para recebermos a verdade desse encontro divino no capítulo 3 e assim sermos movidos ao maior compromisso com Deus que é santo, fiel, soberano sobre todas as coisas. Nós podemos resumir, meus irmãos, esse texto e essa pregação com o seguinte tema: o Deus da aliança responde ao clamor do seu povo por meio do chamado de Moisés. E sobre esse chamado de Moisés, que é a resposta de Deus à oração do povo, veremos que esse chamado, ele é soberano. Versículos 1 até 4, nós observamos isso. Veremos que esse chamado, ele é glorioso. Isso está nos versículos 5 e 6. E veremos que esse chamado, ele é um chamado gracioso. Então, isso está dos versículos 7 até o versículo 12, a parte A. Então, meus irmãos, o ponto de partida para nós se encontra no capítulo 2, versículo de número 25. Nós lemos: e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então é a partir daqui que Deus vai começar a atentar para a condição desse povo. Como já foi falado, sim, estava agindo em prol do seu povo, mas agora ele vai agir muito mais em prol do seu povo. Então, desde o evento lá do rio, né, onde a filha de Faraó pegou o bebezinho largado lá no carriçal, alguns anos já haviam se passado.
Nós estamos aqui aproximadamente 80 anos depois daquele evento, da última pregação que nós ouvimos. Os eventos do versículo 11 até o versículo 25 compreendem um período de 40 anos. Naquela ocasião que Moisés matou aquele egípcio e fugiu para a terra de Midian, ele tinha ali aproximadamente 40 anos. Ele foge para essa terra e ali ele faz mais 40 anos e então, a partir de então, ele volta para a libertação, ele volta para atender a oração do seu povo, o povo de Deus, né? Então, esse é o período aqui. Então, veja que muito tempo havia se passado. Então, assim, não é que Deus promete uma coisa e vai lá e cumpre, não é conforme nós estamos pensando de Deus, ou querendo de Deus. Não, haja logo. Não. Eles já estão aqui escravos há muitos e muitos anos, centenas de anos. E desde que Deus salva esse bebezinho, até de fato a libertação aqui no capítulo 3, quando Deus chega até Moisés, no capítulo 3, são 80 anos, veja, 80 anos se passaram, é bastante tempo. A promessa de Deus é assim, ela tarda, pode tardar, mas Deus cumpre as suas promessas. Agora, quem são os midianitas? É interessante pensarmos um pouco sobre eles também, porque Moisés foge para essa terra. Primeiramente, ele havia sido educado em toda a ciência dos egípcios, uma alta cultura, alta ciência, alta matemática, era isso que Moisés havia usufruído naquele lugar. E agora então ele vai para Midian, e ficou lá 40 anos até esse chamado, esse encontro de Deus, e ali ele é um simples pastor de ovelhas. Ele aprende uma parte sobre Deus, então pega Moisés e aplica nele uma parte daquilo que é necessário para ser esse libertador, capacita Moisés para isso, e depois de mais de 40 anos, outra sessão da sua preparação, 40 mais 40, Moisés é preparado para ser um pastor, ou como ele deveria, né, ser um pastor, e exatamente isso que ele vai fazer com o povo depois, vai ser um pastor para esse povo. Então ele precisa aprender também dessa tarefa. Então ele está em Midian como um pastor de ovelhas, e ele se casa com a filha de um homem chamado Jetro. Os midianitas, primeiramente, eles descendem de Quetura, que foi uma escrava de Abraão. Então, os midianitas são parentes dos israelitas aqui. Então ele não está assim, muito longe, digamos, da sua casa. Ele está ainda entre um povo que é filho de Abraão. Então, está ainda relacionado dentro da genealogia abrâmica. Então, ele se casa com uma filha de Jetro, e é dito que ele é um sacerdote midianita. E talvez você esteja pensando assim, bom, ele é um sacerdote midianita, filho de Abraão também, então, como era isso? Como é que era essa relação dele com Deus? A quem ele sacrificava? Será que sacrificava a Yahvé? Bem, no versículo 18 do capítulo anterior, ele é chamado de Reuel, que no original significa amigo de Deus. Isso pode então apontar para a sua condição diante de Deus. Ele é um amigo de Deus, ele é um simpatizante, ele conhece alguma coisa em relação a Deus, mas ele não é filho de Deus. Israel é filho, mas esses midianitas não são filhos de Deus. Acho que é interessante como o nome de Jetro, Reuel, relaciona aquilo que o povo, os midianitas, são com relação a Deus. Amigos de Deus, de certa forma, conhecem uma coisa ou outra, mas não filhos de Deus. No capítulo 18, aqui de Êxodo, nós podemos ler, especialmente no versículo 11 e 12, que Jetro, naquele momento lá, já na fuga do Egito, já no deserto, ele glorifica ao Senhor por tamanha salvação que Deus havia providenciado aos filhos de Israel. Então é naquele momento que esse sacerdote midianita, ele reconhece que Deus é maior do que os outros deuses, versículo 11. E versículo 12 do capítulo 18 diz que ele sacrifica a Deus. Então há um ponto em que Jetro não tem relação com Deus, mas depois sim, a partir do capítulo 18, ele tem uma relação mais próxima com Deus. Ele reconhece, ele sacrifica a Deus, então ele faz parte também desse povo de Deus. Então,
no contexto aqui dessa passagem, ele não havia ainda chegado a esse ponto. Então, com a filha de Jetro, Zípora, sua filha Zípora, Moisés havia então contraído matrimônio. Ele tem 2 filhos com essa mulher. Nós vamos ouvir nessa noite sobre essa mulher e também sobre os filhos que Moisés teve com ela. Então, assim, meus irmãos, temos um bom pano de fundo para chegarmos aqui no capítulo 3. Nós já reconhecemos o porquê Moisés está nesse lugar, reconhecemos quem é esse povo, os midianitas, reconhecemos quem é esse sogro citado, tanto no capítulo anterior como agora, no versículo 1, no capítulo 3, Jetro, o Reuel, e reconhecemos aqui aquilo que Moisés estava fazendo debaixo da soberania de Deus, a preparação para aquilo que ele virá fazer daqui a pouco. Então veja o aspecto soberano, Deus está cuidando de tudo, apesar do pecado de Moisés, apesar do seu assassinato, da sua fuga, Deus está usando até mesmo o pecado de Moisés. É claro que ele não é autor do pecado, cada um deve segurar a sua consequência pelo seu pecado, mas Deus está usando tudo isso para preparar Moisés. Então, como eu havia falado, ele já tem aqui 80 anos de idade. Você pode conferir isso depois em Atos 7:30, em que Estevão vai falar exatamente sobre esse período da vida de Moisés. Então, o que Moisés está fazendo nesse contexto aqui? Ele está apacentando o rebanho de Jetro. Então, Moisés está guiando, como de costume, dentro do seu ofício cotidiano, o rebanho do seu sogro para o oeste, ou seja, para a direção de onde ele havia saído, o Egito. Está na direção oeste. De lá ele havia fugido. E ele chega então com as ovelhas de seu sogro até o monte Horebe, o monte de Deus. E é aqui que mais tarde Deus vai dar os 10 mandamentos ao povo da aliança, já libertado. Então, Moisés, ele já está acostumado a fazer essa rota. Não é a primeira vez que ele vai para ali. Em 40 anos, obviamente, ele já foi para ali muitas e muitas vezes. E muitas vezes ele viu algum fenômeno diferente. Por exemplo, alguma coisa que se queima, é deserto, é quente, calor. Ele já viu algo acontecendo desse tipo. Então, nenhuma novidade até aqui, Nós vamos ouvir agora que Moisés observou uma sarça que se queimava e não se consumia. Então, isso agora chama a atenção dele. Então vamos ler os versículos 1 e versículo 2. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então isso foi algo extraordinário, foi fora do comum. Moisés nunca havia visto uma sarça que se queimava e não se consumia. Então, o versículo 2 diz que apareceu-lhe o anjo do Senhor. Que anjo é esse? Isso é algo bem curioso aqui nesse texto. Obviamente não é um anjo conforme os mensageiros de Deus, a multiplicidade dos anjos, porque se nós compararmos esse versículo com o versículo 14, esse anjo do Senhor que está na sarça e que fala com ele, quem ele é? Ele é o próprio Deus. Versículo 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Então é esse personagem divino que aparece para Moisés. É o Deus Criador, mantenedor, o Deus que já estava cuidando do seu povo, mantendo as suas promessas. Agora ele vem, o anjo do Senhor. Ou seja, o próprio Deus vem até Moisés. Ele se lembra da sua aliança, aquela aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Talvez aqui, meus irmãos, alguns estejam se perguntando, bom, como é possível Deus aparecer a alguém de forma visível, Aqui ele aparece numa chama de fogo. Nós sabemos que Deus é espírito, ele não tem nenhuma forma. Mas, meus irmãos, não é contraditório o aspecto do segundo mandamento, A aparição de Deus, alguma manifestação de Deus, isso não fere a sua própria palavra, isso não fere aos seus mandamentos. Por exemplo, Deus já havia aparecido a Abrão, na ocasião que ele, Deus,
uma teofania, o próprio Cristo, Jesus estava ali naquela teofania. No capítulo 18, ele aparece e dá a promessa a Sara de que ela teria um filho, na ocasião em que ela riu-se daquela promessa. E esses anjos, então, esses homens estão passando para Sodoma e Gomorra para destruir aquela cidade. Então, uma aparência, uma teofania de Deus já havia sido manifestada nas Escrituras, e essa, então, é uma segunda manifestação de Deus aqui. Isso, ele aparece em forma de fogo, numa sarça. E isso é bem significativo, meus irmãos, porque isso aponta para como Deus está vindo em prol do seu povo, para atender a oração do seu povo, conforme nós ouvimos no final do capítulo 2. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, nós podemos ler lá que Deus é um fogo consumidor. Então é dessa forma que ele aparece a Moisés, conforme aquele que é um fogo consumidor. Ou seja, ele está vindo para cumprir com a promessa dele, promessa essa que está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14. Gostaria de ler esse texto porque é nesse momento que Deus está vindo para trazer juízo àqueles perseguidores do seu povo. Então, Gênesis 15, versículos 13 e 14. Nós lemos assim: Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então o Senhor, como um fogo consumidor, ele vem para julgar os egípcios. É esse momento da história redentiva em que Deus vai libertar o seu povo por meio de um julgamento. Mas veja, a aparição de Deus aqui é algo sobrenatural, porque a sarça não se queima. É isso que Moisés pergunta no versículo 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Então veja como Deus tem atraído Moisés por meio dessa aparição. Veja como é o chamado de Deus, o chamado eficaz. Veja como é Deus quem nos atrai para Ele. Assim Deus está atraindo Moisés para Ele. Então, repare aqui como, por exemplo, Deus chama Moisés, depois que Moisés vai até aquela sarça que se queime, mas não se consome. Versículo 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Então Deus atrai Moisés de maneira soberana, extraordinária. O anjo do Senhor, o próprio Deus aqui, cumprindo com sua promessa de aliança, vem como fogo consumidor e chama Moisés. Dessa forma: Moisés, Moisés. Aquele que havia sido tirado das águas, agora é chamado de fato por Deus. Meus irmãos, isso é bem significativo, a maneira como Deus chama Moisés aqui, porque é exatamente a maneira como Deus chama alguém para cumprir com uma certa vocação, com uma certa missão. Por exemplo, Deus chama da mesma forma Samuel. Samuel ainda era um jovem. Em Samuel 3, Deus vem até Samuel e diz: Samuel, Samuel. Ou em Atos capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo vem até Saulo e o chama Saulo, Saulo. Então, o texto nos aponta aqui que alguma coisa especial vai acontecer com Moisés, né? E dentro do nosso contexto, ele está sendo chamado, ele vai ser vocacionado para ser o libertador do povo. Então, esse chamado de Moisés já começa a apontar para uma missão de Deus em relação ao seu povo, ao mesmo tempo que é juízo de Deus para aqueles que estão alheios ao povo de Deus, ou seja, os egípcios. Então, é uma missão de Moisés, uma missão de salvação, uma missão de libertação, ao mesmo tempo uma missão de juízo sobre os egípcios. Então, Moisés responde: eis-me aqui. Isso significa que Moisés tinha conhecimento de Deus, tinha relação com Deus. Quando, por exemplo, Samuel ele é chamado, então o sacerdote Eli ensina Samuel como se referir ou responder a Deus. Ele diz: quando essa voz chamar de novo, você tem que dizer: eis-me aqui. Então Samuel teve que aprender como responder a Deus. Então
Moisés já sabe isso. Moisés tem essa relação com Deus. Talvez não uma relação apurada, amadurecida, porque o povo está em escravidão, Moisés está distante da proximidade do seu povo. Podemos pensar como Moisés abriu mão de várias coisas de sua convicção, mas ainda assim ele reconhece ao Senhor, ele diz: eis-me aqui. Então veja, certamente esse chamado, ele se comunica muito fortemente com aqueles que Deus chama para o seu ofício. Nós aprendemos aqui como Deus chama os seus oficiais. Isso é uma primeira aplicação sobre como Deus chama os seus oficiais. É claro que Deus não virá um oficial e dirá fulano, né? Mas a natureza do que temos aqui, isso aponta para aquilo que será a missão de um oficial nas mãos de Deus. O que eu quero dizer? Olhando para a situação toda aqui, nós vemos um homem comum, Moisés. Os oficiais da igreja são homens comuns, são homens falhos, não são homens suficientes em si mesmos. Eles precisam também do Senhor. Então vemos isso em Moisés e vemos isso em relação ao chamado de cada oficial da igreja. São homens tal como Moisés, cheios de falhas, cheios de fraquezas, que são atraídos para o Senhor para cumprir com a missão diante do Senhor. Veja como Deus ama o seu povo e vai usar esse homem para falar ao seu povo. Veja como os oficiais da igreja também são, da parte de Deus, expressão do amor de Deus para comunicar-se com o seu povo, para não apenas agir de forma silenciosa na providência dele, que nós muitas vezes não vemos, mas para falar com o seu povo, para romper o silêncio. Assim são os oficiais da igreja, eles vêm para romper também com o silêncio e ser uma providência de Deus ao seu povo. Mas esse também, meus irmãos, esse evento também nos comunica o nosso próprio chamado, como membros da igreja, como o ofício de todos os santos. Somos todos sacerdotes, profetas e reis aqui, fomos chamados pelo Senhor, da mesma sorte que Moisés foi chamado de maneira um homem digno, todos nós também somos pessoas indignas. Todos fomos chamados de uma maneira extraordinária. Todos nós fomos atraídos para o Senhor. E olhando para Cristo, esse aspecto extraordinário, essa visão extraordinária, essa pessoa extraordinária, nós então encontramos a salvação. Ouvimos as suas palavras, nos convertemos nos nossos maus caminhos. Estamos agora à obra como sacerdotes que somos em Cristo. Não somos autossuficientes, nós precisamos de Deus. Assim como Moisés, ele precisará de Deus. Então, esse chamado para nós, a nossa missão comum, é para que sejamos sal da terra, para que sejamos luz nesse mundo. E assim, então, Deus fala conosco e através de nós, Deus deseja atrair o mundo inteiro para a sua libertação, através do seu libertador, que não somos nós, mas Cristo Jesus. Nós somos cristãos. Nós apenas manifestamos Cristo por meio de palavras, por meio das nossas ações. Então, meus irmãos, tudo isso nos comunica o aspecto soberano desse chamado, como o Senhor tem feito em relação a Moisés, como o Senhor tem feito em relação a todos nós. Esse chamado não é só soberano, mas é um chamado glorioso. Então, chegamos ao segundo ponto. Então, esse chamado é glorioso, meus irmãos, porque tem a ver com quem chama. Nós lemos sobre o anjo do Senhor, na sarça que queima e não se consome, e ele é santo. Veja o versículo 5, nós lemos. Então, versículo 5 diz: Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, a atitude de Moisés aqui, de tirar as sandálias dos pés, aponta para essa reverência que Moisés deve ter, aponta para a santidade daquele que chama Moisés a se aproximar da sua presença. O lugar em que Deus está é um lugar santo. Então, Moisés deve assegurar de que ele possa entrar na presença de Deus, e esse entrar na presença de Deus não é conforme Moisés pensa ou quer ou deseja, não, mas é conforme Deus quer. A autoridade de Deus, ele manda tirar as sandálias dos pés para que Moisés chegue àquele lugar. Então,
Moisés está diante daquele que é o Deus santo, 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 que odeia o pecado, que odeia também o pecador, aquele que destruiu com fogo as cidades de Sodoma e Gomorra. Então é necessário se chegar a Ele conforme Ele requer. E conforme Ele requer hoje, são mãos limpas, pés limpos, corações limpos. Então, essa simbologia, esse ato de tirar a cidade dos pés, mostra tudo isso. Necessário, pureza e santidade para se estar na presença daquele que é santíssimo. Então, todos que são chamados a essa santa convocação devem pensar nisso, exatamente sobre isso. Nós estamos no terreno de Deus. Deus é santo. Aqui, mais propriamente, no culto a Deus, é um lugar onde Deus reside, Ele habita, a sua presença se faz aqui ser sentida, Ele é santíssimo. Devemos manter santidade diante dEle. Mas não só na igreja, todo mundo, o lugar de Deus é o mundo inteiro, Ele é santo. E somos chamados a vivermos uma vida de santidade, porque Deus, Ele é o Rei, o Regente do mundo inteiro. Então, meus irmãos, cumpre a nós também sempre tirarmos a sandália dos pés, ora adentrando nesse local de culto, ora vivendo as nossas vidas cotidianas nesse mundo inteiro. É o lugar de Deus em que nós devemos ter reverência e santidade. Então veja, Moisés está diante do Deus da aliança que faz e cumpre as suas promessas. Moisés está diante daquele que é o Deus vivo, o Deus de vivos e não de mortos. A passagem usada aqui, versículo 6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse versículo especialmente, o versículo 6, é usado pelo Senhor Jesus Cristo lá em Marcos, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 26. É interessante o contexto em que Jesus usa esse versículo 6 aqui, porque ele está no embate contra os saduceus. E como nós podemos relacionar esse evento com os saduceus e esse momento aqui, qual é a relação entre essas duas coisas? Naquela ocasião, lá em Marcos capítulo 12, versículo 26, Jesus está debatendo com um grupo de pessoas que não crê na ressurreição. E Jesus então cita essa passagem. Ele está mostrando que Deus é um Deus de vivos. Então, esse Deus que está falando com Moisés aqui, o Deus santo, um Deus vivo, um Deus que age em prol do seu povo. Então, a glória de Deus causa um impacto aqui a Moisés. Ele esconde a sua face. Ele não pode olhar para esse Deus vivo e ficar vivo. Ele não pode olhar para esse Deus glorioso, essa santidade, e permanecer vivo. Êxodo 33, um pouco mais à frente, Moisés pede para ver a glória de Deus. E a Moisés é apenas oferecido uma parte, um vislumbre dessa glória. Moisés tem que se esconder, porque Deus passa com sua glória e Moisés não consegue suportar nem de costa essa glória. Então tudo isso está aqui diante dos seus olhos, toda essa santidade de Deus aqui, é que Moisés deve então saber, reconhecer e ter reverência para com esse Deus. Então é esse Deus glorioso quem fala com Moisés e o chama para ser o porta-voz da sua providência, da libertação. E por isso também esse chamado, ele é um chamado gracioso, porque esse Deus todo glorioso, esse Deus todo santo, que vem para falar com o seu povo, que vem para atender ao seu povo. Vejamos o versículo 7, onde nós lemos: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jubileu. E ele continua então a mostrar aquilo que ele veio fazer. Então, veja, meus irmãos, Deus não se esquece da sua igreja que clama por Ele. Ele certamente aqui vê cada chibatada que o seu povo está levando. Ele diz: certamente vi a aflição do meu povo. Ele certamente vê as feridas espalhadas pelo seu corpo. Ele certamente vê a dor do seu povo. E certamente não só vê, mas ouve os gemidos do seu povo. E agora ele vem, versículo 8, ele desce
para livrar o seu povo da mão dos egípcios. Aquela promessa de Canaã, ele veio então atender. Embora a terra de Gósen, onde os israelitas estão, seja uma terra boa, e eles prosperaram naquela terra, essa terra ainda não é a terra que emana leite e mel. Essa terra tem sido amarga para eles. Gósen é amarga para eles por causa dos egípcios, por causa daqueles que, conforme capítulo 1, 14, diz que fizeram os israelitas amargarem a vida. Então, Gósen é terra amarga, mas Canaã é doce. A promessa de Deus, ela é doce. Então, essa promessa que Deus vem dar ao seu povo. E Deus vai fazer isso usando os seus meios. Versículo 9: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então vemos Deus e o seu propósito, chamado de Moisés, e agora nós observamos, a partir do versículo 11, a insegurança desse homem. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então, meus irmãos, isso nos mostra toda a fraqueza desse que é aquele que é o fiador da antiga aliança, né? Moisés. E isso vai nos comunicar sobre aquele que será o grande fiador, né, da nova aliança, Cristo. Nós começamos aqui a ser colocados em comparação, né? Esses personagens, Moisés, de um lado, Cristo, pelo outro lado. Veja, quando Moisés, esse homem inseguro, esse homem fraco, que diz: quem sou eu para ir a Faraó, tirar do Egito os filhos de Israel? Do outro lado nós vemos Cristo voluntariamente indo para fazer a obra de libertação do seu povo, vindo do céu, descendo essa terra, sendo aquele que é o próprio Deus encarnado que vê, conforme Deus está vendo aqui o seu povo, mas Cristo ele vê, ele vem, desce até o seu povo, conforme o versículo 8 aqui, Deus desceu ao seu povo, e ele vem para não somente ver as chibatadas, o sofrimento, mas para se tornar parte do sofrimento. Para, assim como o seu povo no passado, sofrendo diante das mazelas de Faraó, Faraó é um símbolo ou um sinal daquilo que é Satanás. Deus vem para se sujeitar a isso também. Cristo vem para se sujeitar a isso também. Para sofrer, para ser chibatado, para ser crucificado. Então, aqui nós começamos a ver essa graciosidade de Deus. E comparando isso com a insegurança e o medo de Moisés. Exatamente como Moisés é, meus irmãos, em relação ao seu chamado, também nós somos em relação ao nosso chamado. Nós somos esses inseguros também. Nós somos esses que têm medo também, diante do chamado daquele que é glorioso, daquele que é soberano e daquele que é gracioso. Nós observamos aqui como Moisés terá que crer nesse chamado, e como ele terá que entrar na terra onde ele havia fugido, e o povo também terá que crer nas palavras de Moisés, acreditar naquele que havia sido enviado por Deus. Então, assim nós também teremos, né, no caso já fizemos, né, de acreditar nas palavras do Filho de Deus, Cristo, que veio a esse mundo para nos comunicar a libertação dos pecados, a libertação de Satanás. Então, nós somos aqui colocados em comparação, né? Os dois personagens, Moisés e o Senhor Jesus Cristo. Há diferenças entre Moisés e Cristo e há semelhanças entre Moisés e Cristo. E precisamos, então, cavar isso nesse texto. Então, as diferenças estão em termos das imperfeições, o pecado de Moisés e, do outro lado, a perfeição de Cristo. Eles são diferentes. Vemos em Moisés um homem fugitivo, mas em Cristo vemos um homem voluntário. Sob a providência aqui, em Moisés a providência de Deus está ligada com a libertação da escravidão de Faraó e a posse da terra prometida. A de Cristo está ligada à libertação do pecado e à posse do novo céu e da nova terra. As semelhanças, do contrário, estão em termos de legitimidade. Moisés teve que esperar até que fosse chamado por Deus, e não foi por conta própria.
Quando ele quis agir por conta própria, no capítulo 2, alguém havia levantado e dito: quem é você para ser juiz entre nós? Mas agora Moisés irá na autoridade de Deus. Então, semelhanças de Moisés, Cristo teve que esperar o seu chamado. Ele não foi na sua própria autoridade, ele foi autorizado por Deus no seu batismo, quando uma pomba, o Espírito Santo desceu sobre ele e o ativou para os seus ofícios de profeta, sacerdote e rei. Outra semelhança muito importante entre Moisés e Cristo: Moisés foi a voz de Deus para um povo que precisava ouvir a sua voz e não apenas tentar entender a operação secreta de Deus. Então Moisés foi essa providência, foi a voz de Deus para eles. Cristo não foi a voz de Deus. Cristo foi o próprio Verbo encarnado de Deus, conforme João 1. E é aquele que nos revela completamente a vontade de Deus para o nosso chamado agora. Cristo foi para a sua missão no poder do Espírito Santo. Outra semelhança. E Moisés sairia para a sua missão também no poder de Deus. Veja o versículo 12, a parte A. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Então, meus irmãos, quanta consolação, quanta confiança nós podemos encontrar nessa expressão. Nós não estamos aqui no nosso próprio poder. Nós não estamos vivendo nesse deserto da vida, caminhando para a pátria celestial no nosso próprio poder. Deus disse para Moisés: eu serei contigo. O próprio Cristo foi também nessa mesma confiança em Deus. No Getsemane, Cristo orava, e chegou a suar gota de sangue, e um anjo do Senhor vinha para consolá-lo, para dizer: vá adiante, eu serei contigo. Então, o que esse versículo, meus irmãos, nos comunica em nosso chamado como cristãos, nessa vocação tão difícil e que nós temos muito medo? Muitas vezes nós tememos, nós nos sentimos inseguros. Essa é a verdade. Nós nos sentimos inseguros. Quantos de vocês muitas vezes não ficaram paralisados pelas circunstâncias difíceis que enfrentam ou estão enfrentando? Ou que sabem, que nós enfrentaremos dificuldades, meus irmãos? Isso nos paralisa muitas vezes. Então veja que garantia nós temos aqui. Deus diz: eu serei contigo. Veja quem garante isso: o próprio Deus, o Deus soberano, o Deus glorioso, como nós ouvimos na segunda parte, o Deus gracioso, como nós estamos ouvindo nessa terceira parte. Deus garantiu isso a Moisés. Deus garantiu ao próprio Cristo também. Cristo cumpriu a sua vocação de libertar o seu povo de todos os seus pecados e de ser o pastor que leva o seu rebanho para pelo vale da sombra da morte, até os pastos verdejantes. Deus está conosco em Cristo, como um bom pastor que nos leva por esses vales difíceis da vida, mas que nos leva para os pastos verdejantes. Cristo está diante do seu povo. Lembra daquilo que ele disse em Mateus 28, na grande comissão? Ele reuniu os discípulos, e mais uma vez, Mateus 28, a grande comissão, bem parecido com esse texto aqui que nós temos na ocasião de Moisés. Jesus reúne eles e diz: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E ele diz assim: e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. É a mesma palavra que Deus deu a Moisés: eis que eu estou contigo, eu serei contigo. Então, meus irmãos, veja por esse texto o chamado. Nosso chamado não garante um caminho sem dores. Você já tem todo o quadro da vida de Moisés e sabe, Moisés sofreu bastante, não é verdade? Não é um chamado fácil, não é um chamado sem dores. Mas, veja, nós temos um Deus que não age silenciosamente, ou somente silenciosamente, né? Nós temos um Deus que age com o seu povo, que fala com o seu povo. E Ele fala através da pregação. É exatamente isso que Deus está falando com você: eu estou contigo. Nesse chamado, nessa vocação, eu estou contigo. Eu sou o Deus que é um fogo consumidor.
Ele fala contigo também na leitura da palavra. Ele fala contigo na comunhão entre irmãos. O tempo todo Deus está dizendo, eu estou contigo. Talvez você pense como Moisés, né? Quem sou eu? Moisés diz assim, quem sou eu? Para ir lá e falar sobre libertação. Sou fraco, sou pecador, não tenho forças. Mas veja o que nós devemos dizer. Não diga quem sou eu, tire o foco de você. Tire o foco. Moisés tem que tirar o foco dele. O seu foco deve estar em quem? O seu foco deve estar em Deus, a confiança em Deus, o Deus santo, o Deus da aliança. É Ele quem chama e Ele vai estar contigo até o final. Tal como Deus falou para Moisés aqui, assim jamais deixará de responder ao seu povo. Ele é fiel às suas promessas. Ele é soberano primeiramente, Ele é cheio de glória, graciosidade, e está chamando o seu povo para sair desse deserto dessa vida, para uma terra que emana leite e mel. Meus irmãos, portanto, nos encorajemos com essas palavras, que geralmente esse texto é usado para a posse de oficiais e tudo mais, e esquecemos que esse texto se comunica conosco. Deus tem chamado cada um de nós, não é exclusivo a um ofício. Ele está encorajando o nosso chamado, se apegue nisso. Deus vai cuidar de você, Deus já fala com você pela pregação, Ele nos aproxima dele em Cristo, Ele vai nos levar em Cristo para fora desse deserto, o deserto dessa vida, até a pátria celestial. Que Ele nos ajude, meus irmãos, a compreendermos, a crermos isso. Era necessário Moisés crer, será necessário o povo que vai receber a mensagem crer, que nós possamos crer nessa mensagem consoladora, nessa obra de Deus em nossas vidas. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe. Amém. Amém.